Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer também ao deputado Diogo Pacheco Amorim de aceitar esta troca, porque eu terei que ir para a Conferência de Líderes. Tentar focar só aqui, então, de forma rápida, alguns temas que nos parecem importantes e fugir de redundâncias com questões que outros grupos parlamentares já colocaram. Obviamente, e cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu vou começar por citá-lo na sua intervenção inicial, quando falou relativamente à situação da Ucrânia. Reafirmou que o Governo português e o Estado português irá continuar o seu apoio de diversos âmbitos enquanto for necessário e referiu que a população portuguesa não entenderia o contrário. E eu concordo com o Sr. Ministro, concordamos com o Sr. Ministro, mas devemos sempre estar preventivos e até recentemente o Sr. Ministro também alertou os portugueses para aquilo que é o risco deste conflito que está a decorrer em território ucraniano, para esta invasão bárbara da Rússia, se poder prolongar ao longo do ano de 2024. E, portanto, temos que nos preparar em diferentes áreas para essa infeliz realidade, se vier a comprovar. E quando uma guerra perdura, tal como outros fenómenos, existe um risco de alguma normalização ou das pessoas deixarem de dar a atenção devida e haver um risco de despreocupação. E, portanto, gostaríamos de saber se, no âmbito daquilo que são as incumbências do seu Ministério e até em relação direta com o Ministério da Defesa, se o Governo, de alguma forma, está atento a estes fenómenos, a estes riscos de haver depois, por parte da população, um desinteresse e este apoio que nós sabemos que, à data de hoje, continua bastante forte, que devemos dar à Ucrânia, poder vir a ser reduzido e perdermos esse respaldo popular, digamos assim, que é bastante importante para que o Estado português continue a apoiar a Ucrânia em diferentes âmbitos. Portanto, gostaríamos de saber se estão, de alguma forma, a trabalhar nesse sentido. Depois o Sr. Ministro falou também da NATO, da preparação da Cimeira de Vilnius. Disse até tomei nota, que vai existir grande ambição, até relativamente àquilo que é a possível entrada depois da Ucrânia na NATO. Não é só a questão da integração na União Europeia, também poderíamos falar disso, mas relativamente à NATO, e, portanto, gostaríamos de saber se tem alguma informação que possa partilhar connosco relativamente ao processo de adesão da Suécia à NATO, se houve algum desenvolvimento das posições da Hungria e da Turquia, até porque recentemente o Sr. Primeiro-Ministro esteve com o Primeiro-Ministro Vítor Orbán, e, portanto, isso para além de terem assistido a um jogo de futebol, se de facto falaram destes temas e o Sr. Primeiro-Ministro aproveitou para sensibilizá-lo para que a Hungria baixe a guarda e, de facto, parte também de ser um obstáculo à integração da Suécia na NATO. O segundo tema, também em termos de política externa, é relativamente à China. E, portanto, também é um assunto que sabe que nós temos sempre focado quando o Sr. Ministro aqui vem. E, portanto, poderia estar a recordar a questão do caso das esquadras informais chinesas, que lhe perguntei na última audição que aqui esteve. Poderíamos fazer uma retrospectiva histórica e falar daquilo que são os campos de reeducação do povo uigur em Xinjiang, a colonização Han do Tibete, a degradação da democracia em Hong Kong, as ameaças recentes de invasão a Taiwan, o aprisionamento de alguns ativistas pró-democracia, o reforço das relações bilaterais entre a China e a Rússia, as pressões diplomáticas que funcionários chineses têm aplicado a alguns políticos que são críticos de Beijing, como aconteceu recentemente no Canadá, e recentemente tivemos uma boa notícia em Portugal, em termos daquilo relacionado com o 5G, e já depois dessa decisão portuguesa, tivemos a Comissão a também dar algumas orientações nesse sentido e, portanto, a partir do momento, quando vemos um passo positivo, a pergunta que eu lhe quero deixar é se também vamos ter passos positivos relativamente à eterna questão que nós trazemos a esta casa, já apresentámos esta proposta 3 vezes, para que Portugal deixe de ser o único país da União Europeia que mantém acordos de extradição com China e com Hong Kong.
se de uma vez por todas podemos deixar de ser esse único país da União Europeia que mantém estes dois acordos, quando a China tem este histórico que tem. E também aproveitar para saber se, em termos de tecnologias, entraram nesta questão do 5G, se o governo português também está a pensar fazer alguma coisa relativamente, por exemplo, à utilização da aplicação TikTok, como alguns países têm vindo já a tomar algumas medidas. Tinha aqui umas perguntas para lhe fazer de consulados, mas penso que outros grupos parlamentares também já tocaram. E iria terminar com uma pergunta, porque o Sr. Ministro falou na sua intervenção inicial da nova direção do AICEP e falou, portanto, que essa direção entra com... Eu não tomei nota do nome específico disso do documento, Carta Estratégica da AICEP, eu não registrei o nome específico que deu a esse documento. Eu gostaria de saber se nessas orientações, se existe algum trabalho, se está previsto ser feito algum trabalho em conjunto da AICEP com o Instituto Camões, numa perspectiva da valorização da língua portuguesa, como segunda língua, digamos assim, sobretudo, e daquilo que é o potencial que a nossa língua pode ter neste contexto geoestratégico e de economia global, porque a nossa língua, para além do seu valor cultural, histórico e social, tem também um valor económico e gostaríamos de saber se a AICEP está a trabalhar nesse sentido, obviamente em conjugação com o Instituto Camões. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Em relação à primeira temática, sobre o risco de normalização, eventualmente até de algum enfado por parte da população e de desencanto e, portanto, menor interesse em apoiar a Ucrânia. A guerra já leva 15 meses. E no início da guerra houve muitos prognósticos nesse sentido, que poderia, tanto a união da União Europeia, isto é, a coesão da UE, como a própria opinião pública, as opiniões públicas nacionais, poderiam deixar de querer continuar o apoio à Ucrânia. E isso não se verificou ao longo desses 15 meses. Ora, eu não quero com isso sugerir que, se não se verificou até agora, não se vai verificar. Eu acho que o Sr. Deputado tem razão em dizer é algo em relação ao qual devemos estar atentos, porque, de facto, o clima económico internacional é muito afetado por esta guerra e isso afeta-nos a todos, afeta as populações dos países europeus e afeta a população portuguesa e, portanto, é natural que haja frustração em relação àquilo que é de exclusiva responsabilidade da Rússia. Eu creio que a única resposta à questão que o Sr. Deputado coloca é a nossa firme disponibilidade para estarmos sempre em diálogo com a população portuguesa, um diálogo que, obviamente, é muito enriquecido com a participação de toda a amplitude de vozes do espectro político. Acho que é extremamente importante continuarmos a explicar a razão de ser das medidas que têm vindo a ser tomadas e ir também auscultando aquilo que tem a dizer a nossa opinião pública e aquilo que têm a dizer os nossos partidos. Portanto, é um trabalho em curso, mas é um trabalho que necessita do contributo de todos, do lado do Governo há essa consciência. No que diz respeito à NATO, na reunião informal de ministros dos negócios estrangeiros, no final de maio, início de junho, houve um consenso extremamente forte, com exceção dos dois países que mencionou, Hungria e Turquia, em relação à necessidade de, muito rapidamente, se ratificar a adesão, completar a ratificação da adesão da Suécia à NATO. Mas nenhum desses dois países, no caso da Turquia, até por estarem representados pelo embaixador, porque estavam num momento de transição entre governos, no caso da Hungria também não houve
nenhuma referência específica. Agora, aquilo que nós vamos ouvindo da parte de diplomatas húngaros é que eles não serão os últimos. E isso aconteceu no caso da Finlândia, em que a Hungria também fez questão em ser o penúltimo, mas no momento em que percebeu que havia uma mudança por parte da Turquia, rapidamente procedeu à ratificação. A minha expectativa é que isso aconteça também em relação à Suécia, sendo fundamental que, e eu não tenho ainda notícias da postura do novo governo turco, um governo liderado pelo mesmo presidente, mas com novos protagonistas, e não tenho ainda essas notícias, exceto para dizer que a pressão, melhor, não quero utilizar essa expressão entre aliados, mas que há uma preocupação muito elevada com o arrastar deste processo, e acredito que a Turquia compreenda a necessidade de proceder rapidamente à ratificação, de preferência antes da Cimeira de Vilnius. Sobre a China, eu queria sublinhar aqui que os acordos de extradição não implicam nenhum tipo de automatismo, nem menor responsabilidade por parte dos tribunais na análise dos casos específicos em que possa haver pedidos de extradição. No caso de Hong Kong não houve nenhum pedido de extradição, no caso da China são muito poucos. Mas passam sempre pelo crivo dos nossos tribunais, exatamente da mesma maneira em que passam os casos em que não há acordo de extradição. O acordo de extradição simplesmente acelera e facilita o processo, mas não reduz de modo algum aquilo que é a responsabilidade dos nossos tribunais para a análise de cada caso individual. E, portanto, não vejo que seja necessário abrogar aqui ou denunciar os acordos que existem. Sobre o TikTok não tenho nenhuma informação, isto é matéria, isto é, genericamente, a questão da segurança cibernética, matéria da Comissão especializada, que tratou de matéria 5G, não sei se estão a analisar o caso do TikTok. Sobre a ICEP e a carta de missão, que é essa a expressão que utilizamos e que será pública, ainda não está a ser finalizada, mas já conhecemos, digamos, a sua essência, a carta de missão e as instruções dadas à ICEP passam também pela valorização da língua como um instrumento económico da maior importância para os nossos agentes económicos. O trabalho com o próprio Instituto Camões também tem essa consciência plena, e haverá articulação entre a nova administração do Instituto, da ICEP, e já agora também do Instituto Camões, nova administração que tomará posse em julho, sobre esta matéria da utilização da língua portuguesa como um instrumento para a valorização da nossa internacionalização.